Ei, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe por que nós, católicos, devemos nos confessar? O meu nome é Luana, eu sou catequista e hoje iremos aprender um pouco mais sobre esse sacramento tão incrível de cura que é a penitência, também conhecido como reconciliação ou confissão. Tá, Luana, mas por que eu devo me confessar? Eu já vou responder isso, mas antes vamos começar do princípio. Vocês se lembram que lá na Bíblia, no Antigo Testamento, nós recebemos os 10 mandamentos de Deus? E nós devemos viver de acordo com as vontades dele? Aí no Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo fundou a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. E ele mesmo escolheu um dos seus apóstolos, o Pedro, para ser o primeiro Papa da nossa Igreja. Os sacramentos da Igreja Católica também foram instituídos por Jesus. Eles são dons do amor de Deus. São sinais visíveis da graça divina que a Igreja confia a seus fiéis. Nós temos 7 sacramentos que nos conferem a graça de Deus, fortalecem a nossa fé e nos guiam para o céu. Jesus veio ao mundo para nos salvar e deixou os seus sacramentos para que Ele esteja conosco sempre que nós quisermos. Nós, católicos, podemos receber o próprio Cristo em nós através da Eucaristia, todos os dias se quisermos na Santa Missa. Mas para isso, precisamos estar em estado de graça. E o que é isso? É estarmos limpos, sem pecados. Jesus não merece ser recebido num local todo sujo, bagunçado, todo desordenado, não é mesmo? Então nós precisamos nos livrar desses pecados antes de recebê-lo em nós. E como fazemos isso? Nos confessando através do Padre. Mas eu posso pedir perdão pelos meus pecados diretamente para Deus, eu não posso? Você pode sim e deve se confessar diretamente a Deus no ato penitencial da Santa Missa. Mas desde que esteja apenas com pecados veniais, aqueles pecadinhos mais leves. Se cometer algum pecado grave que fere um dos 10 mandamentos de Deus, você precisa sim fazer uma boa confissão através do Padre. Por quê? Porque Jesus quis assim. Está lá na Bíblia, você pode conferir se quiser. Jamais devemos nos esquecer que Deus sempre está disposto a nos perdoar, independente da gravidade do pecado que cometemos, independente da quantidade de vezes que caímos. Basta que estejamos verdadeiramente arrependidos e dispostos a não mais pecar. Jesus instituiu o sacramento da confissão para que nós, verdadeiramente arrependidos dos nossos pecados, possamos pedir perdão diretamente para Deus através de um ser humano, o sacerdote, que age em persona Christi para nos perdoar dos pecados que cometemos. Agora presta atenção que eu vou dar o passo a passo para uma boa confissão. Vá para um lugar tranquilo, onde você possa ficar sozinho e se concentrar por alguns minutos. Leve contigo papel, caneta e um guia que você pode encontrar na internet, mas para facilitar eu vou deixar aqui anexo ao vídeo também um guia para adultos e outro para crianças. Ele facilita para que a gente possa lembrar dos pecados que cometemos, principalmente numa primeira confissão válida, nós precisamos confessar os pecados de uma vida. Então é bom ter esse guia para que a gente possa relembrar de tudo que fizemos errado durante a nossa vida. Conforme for lendo e se lembrando dos pecados cometidos, vá anotando ele em uma folha e quando chegar no dia da confissão, basta ler ela para o padre. Lembre-se, essa anotação deve ser feita de forma bem clara e objetiva. Não é um momento de contar histórias para o padre, de bater papo com ele, nem mesmo de se justificar pelos seus erros e muito menos de acusar os outros pelo pecado que nós mesmos cometemos. Também não podemos esquecer de contar nada, é por isso que devemos parar para refletir sobre tudo o que fazemos de errado durante a nossa vida antes da confissão. Por isso que precisamos fazer esse exame de consciência. Mas quando realmente esquecemos, podemos contar sobre esse pecado em uma outra oportunidade, em uma outra confissão. Mas quando nós esquecemos por vergonha de falar sobre isso para o padre, essa confissão se torna uma confissão inválida. Então nós acabamos perdendo o nosso tempo e o padre também perde o tempo dele. Para fazermos uma confissão válida, devemos estar dispostos a contar todos os nossos pecados, especialmente esses pecados que nos causam vergonha, e termos a intenção de nunca mais cometê-los. Tá, e como que eu vou fazer isso de uma forma objetiva? Segue aí o exemplo.
Padre, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu brigo com os meus irmãos todos os dias, eu não estudo como deveria estudar, não me dedico tanto aos estudos, eu não participo da missa todos os domingos porque tenho preguiça. Quando você lembrar da quantidade de vezes que cometeu o pecado, você também deve falar. Por exemplo, Padre, neste mês eu não fui à Santa Missa aos domingos em 2 finais de semana, então eu só participei da Santa Missa em 2 domingos. Ou eu traí o meu marido 3 vezes. Então, sempre que lembrar da quantidade de vezes que cometeu o pecado, é bom pontuá-lo. Após a confissão, é bom rezar o ato de contrição, e após isso, o padre dá a absolvição. Para cada sacramento que Jesus deixou, ele também deixou uma fórmula perfeita, que deve ser dita pelo padre exatamente como Jesus ensinou. No caso da confissão, o padre deve dizer: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa fórmula deve ser falada exatamente assim. Caso isso não aconteça, você pode pedir ao padre. E se ele falar qualquer outra coisa que não seja isso, você pode procurar um outro padre para fazer a sua confissão válida. Lembre-se, essas palavras que nós escutamos da boca do padre, essa absolvição que nós recebemos, vem na verdade do próprio Deus. É Deus quem nos perdoa dos nossos pecados. Antes de irmos embora, geralmente o padre nos dá uma penitência. Essa penitência proposta é um remédio para a nossa alma. É como se fosse um curativinho que ajuda a cicatrizar aquela ferida que o pecado abriu. É importante que a gente cumpra com essa penitência o quanto antes. Caso o padre esqueça de nos dar a penitência, nós também podemos pedir a ele. É importante também saber que o padre jamais irá falar sobre o que foi ouvido ali no confessionário para ninguém. Ele não pode fazer isso. E também não precisamos ter vergonha de falar sobre os nossos pecados para ele. Ele não está ali para nos julgar. E também ele está acostumado a ouvir pecados terríveis todos os dias. É engraçado, né? Como o capetinha é tinhoso. Olha só como ele age. Antes de nós pecarmos, ele fala no nosso ouvido: isso não tem nada a ver, pode fazer, todo mundo faz. E na hora que nós nos arrependemos desses pecados cometidos e queremos nos confessar, ele coloca em nós uma vergonha horrível desses mesmos pecados que nós antes ouvimos dele que não tinha nada a ver. Agora sim, é um pecado terrível, não devemos falar para ninguém. Não podemos cair nessa não, hein? Erraríamos 2 vezes se, além de pecar, não tivéssemos a coragem de reatar a nossa união com Deus. De fato, é incômodo confessar os nossos pecados, mas é saudável que o façamos, porque quando falamos sobre eles diante do Padre, nós nos damos conta do que realmente fizemos e nos responsabilizamos pelos nossos próprios atos. Para isso, precisamos ter consciência de que não importam as circunstâncias nem o que fizeram conosco, mas sim a nossa culpa. Os nossos erros são responsabilidades inteiramente nossas. É muito fácil pecar. O tempo todo o mundo nos oferece e nos incentiva ao erro. Através de músicas, filmes, pessoas que convivemos, lugares que frequentamos. Esses prazeres momentâneos que nos são oferecidos o tempo todo. Tudo isso nos afastam da graça de Deus. E somente quando paramos para examinar a nossa consciência e naquele ato de humilhação que paramos para falar sobre todos os nossos pecados, é que voltamos à realidade. E apesar de tudo isso, o pecado que contamos na confissão não é o mais importante, mas sim a graça de recebermos o perdão de Deus. Eu sei que é muito difícil se confessar, especialmente nas primeiras vezes, mas a sensação que temos após uma confissão bem feita é tão maravilhosa e inexplicável que só quem já passou por isso pode entender. Eu vou ficando por aqui, eu espero que este vídeo tenha sido útil para você e que ele seja um incentivo para você agendar a sua confissão o quanto antes. Um beijo e fiquem com Deus!